Gente, o assunto de hoje é o seguinte: por que homens têm raiva de mulher? E eu vou ser bem sincera para vocês. Homem tem medo de mulher. Meu nome é Débora e aqui eu conto a minha história. Bem, como eu cheguei nessa conclusão, porque homem tem medo de mulher? Nós mulheres sabemos que temos o sexto, sétimo, oitavo, 10º sentido. Então a gente sabe quando um homem está mentindo, sabemos, não é mesmo? Então o homem, ele sempre vai ter a mulher como uma ameaça. E o homem tendo uma mulher como uma ameaça, o que é que ele vai fazer, gente? Tentar destruir o psicológico da mulher, tá? Quando ele não consegue fazer isso, é aí que rola o feminicídio. Quando a mulher decide sair desse homem, ou quando ela está tentando sair desse homem, é aí que rola o feminicídio, não é mesmo? Todas nós sabemos disso. Então, baseado na minha história de vida, né, que eu ainda tenho muito para contar aqui, muita coisa séria. Mas esse vídeo tá sendo, tô fazendo esse vídeo nesse exato momento, porque eu tô vendo que, por mais que a gente saiba que homem tem raiva de mulher, nós mulheres não estamos fazendo nada. E aí você pode falar: o que eu vou fazer, Débora? Como é que eu vou fazer para ajudar uma mulher lá que foi, né, que tá sendo agredida? Como é que ela tá sendo, não sei, de alguma forma violentada? Não sei. O que vocês podem fazer, mulheres? Nós podemos nos unir. Como? Abrindo um canal aqui no YouTube, espalhando para as mulheres que elas são mais fortes do que elas pensam. Alguns vídeos atrás aí que eu falei, né, sobre o relacionamento com um psicopata, eu recebi vários comentários de mulheres que viviam a mesma situação e que, para se saírem, elas precisaram também fugirem. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque eu estou trazendo isso para vocês. O que eu quero dizer é que quanto mais mulheres entendem que elas são capazes sim de sair, que elas não precisam ficar refém por causa do medo, mais mulheres conseguem se salvar desses malditos homens que têm raiva de mulher. Homens, eu quero que vocês entendam, eu não tenho raiva de vocês. E não é uma questão de mulher ter raiva de vocês, é uma questão de defesa, tá bom? Então aqui, os homens que são bem-vindos nesse canal são homens que respeitam mulheres, tá? Os que não respeitam, eu peço por favor que se retirem, tá bom? Mas aqui tá tudo bem-vindo, tá certo? Todos são muito bem-vindos. Mas homens que têm raiva de mulher, eu peço que se retire. Esse canal não é para você. Nós mulheres temos que entender que por mais que tenha mulher que queira destruir as outras, eu falei em algum vídeo aqui atrás aí, eu falei que a mulher tentou me destruir, me dando uma comida preparada com feitiço, certo? E existe muita mulher assim, existe. Mas essa mulher que ainda está pensando assim, ela não entendeu que quanto mais mulheres se unirem para poder falar as suas verdades, para poder colocar para fora a sua verdadeira força, elas fracassam. Elas não entenderam isso ainda. Quanto mais mulheres se unirem, mais forte ficamos. Então, é isso que os homens não querem. Eles querem o quê? Que uma mulher fique brigando com a outra. Porque uma mulher brigando com a outra, elas ficam fracas. Tá bom? Então, os homens odeiam mulheres porque eles sabem que nós pensamos muito além do que eles. Nós somos que trazemos a vida ao mundo. Ao final, todo homem saiu de onde? De uma vagina, não é mesmo? Olha só, ele não tem a capacidade de entender e aceitar que ele veio para esse mundo através de uma vagina, a não ser que ele seja um alienígena, que aí botaram ele aqui, pegaram ele, sei lá de onde, e botaram ele aqui. Não, todos os homens vieram através de uma vagina, da criação, não é isso? Então, nós mulheres temos esse poder, sim, de nos unirmos sempre, sempre. Deixa para trás essas mulheres que querem uma brigar com as outras. Elas vão cair, tá? Uma hora elas vão cair, tá? Mas entendam, aqui nesse vídeo de hoje é para vocês entenderem que os homens, eles sempre vão continuar tendo ódio de mulheres. Mulheres, vocês conseguem viverem sozinha, sim. Ah, Débora, é difícil viver sozinha? Olha, sinceramente para mim é ótimo. Mas pode ser que para algumas mulheres que estão assistindo esse vídeo, pense: ah, eu não consigo viver sem um relacionamento, porque é legal ter um relacionamento. Concordo com você, mulher, concordo. Mas eu concordo muito mais ainda com a minha segurança.
Eu concordo muito mais ainda com o meu bem-estar. Eu concordo muito mais ainda, olha, eu não tô afim de fazer sexo hoje, então eu não vou fazer. Sabemos que tem mulheres que são abusadas dentro do próprio relacionamento. Não é mesmo, mulheres? Não é isso que acontece? Ah, mas é meu marido, eu não estava querendo. Não deixa de ser um abuso. Se você disse não e mesmo assim ele insistiu e fez, é um abuso, sim. Então, os homens, eles sempre vão ter ódio de mulheres. Sempre vão ter ódio de mulheres. Porque eles sabem que nossa mente, o nosso psicológico inabalável, inquebrável, muito mais forte do que o deles. Então, eles sempre vão ter raiva de mulheres. E se vocês entenderem isso, vocês vão começar a comprar brinquedinhos eróticos. Muito mais do que para sair por aí procurando macho. E muitas vezes macho escroto. Então, eu não estou querendo dizer para vocês, não procurem um relacionamento. Mas quando você para de procurar um relacionamento, uma pessoa bacana aparece até você. Do nada, tá, gente? Aparece. No meu caso já apareceu, mas eu não quero, tá? É o que eu quero dizer pra vocês. Não saia procurando macho pela aí. Não. O macho certo, o homem certo vai chegar pra você. Um homem que te respeita, um homem que te aceita do jeito que você é. Um homem que honra as mulheres da família. Observe isso, tá, gente? Se um homem não honra as mulheres da família, não duvide. É claro que ele não vai honrar você. Por que ele faria isso? Se o cara mostra ter raiva e ódio da mãe, se o cara não respeita a irmã ou as irmãs, não respeita a tia, não respeita a garçonete, ele vai respeitar você por quê, mulherada? Não vai, tá? Eles não vão. Então entenda, Débora, isso significa ficar sem relacionamento? Não. Isso significa você esperar o momento certo do relacionamento certo acontecer com você, tá? Isso significa você entender que você é muito mais importante do que um relacionamento nesse momento. Pode ser que daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, o universo conspira a favor e aí você, conheça uma pessoa muito bacana. Mas o que eu tô passando aqui pra vocês sempre vai existir homem que tem ódio de mulheres. Então, toda a trajetória dos meus vídeos eu sempre falo como foi os sinais, como foi aquela questão de que a primeira coisa que os homens foram mostrando com raiva, com ódio, com rancor ali de mulher. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo e identifica logo no começo, você se livra de uma, não é? E daquelas. Mas se você entender, olha, hoje eu simplesmente estou aqui. Eu sou o amor da minha vida. Eu me amo mais do que tudo. Então, se eu me amo, vai chegar um boy ali, vai chegar o outro, vai chegar o outro. O momento certo do boy certo chegar até você, vai chegar. Tá? Então, observe como é que funciona. Os homens odeiam mulheres porque sabem que as mulheres são mais fortes. E isso eu não estou falando somente dos homens aleatórios que você vê aí na rua, na balada. Eu estou falando de todos. Tá? Todos que não respeitam mulheres. Eu tô focando nessa parte porque eu não tenho nenhum tipo de raiva de homem, gente. Não tenho, tá? O que eu tô querendo dizer é que tem muitos que têm ódio de mulheres mesmo. Então, muitas das vezes, quanto vocês já viram aí que a mulher conheceu um cara na balada, o cara chegou lá e fez alguma coisa na mulher. Esse é um cara que tem ódio de mulher. Ele nem conhece aquela mulher, ele conheceu naquele momento. Quantos? Hein? Então, não fica na cabeça pensando, ai, como é que eu vou ter um relacionamento? Quando é que vai acontecer? Joga pro universo que o momento certo vai chegar. A questão é como você se trata. Quando você entende que você é o amor da sua vida, quando você tem a autoestima elevada, que é o seu poder pessoal, quando você se ama, mulher, você vai atrair pessoas da mesma frequência que você. É isso que eu tô querendo dizer. Então, Débora, então o que significa um homem que tem raiva de mulher chegar até mim? Porque você ainda não está se amando. Você pode estar se maquiando, se cuidando do cabelo, mas às vezes, muitas das vezes, você ainda não está se amando. Se não é isso, às vezes é outra questão, tá, gente? Um homem percebe quando a mulher ela é autêntica e ele quer derrubar ela, ele quer devorar, né? Ele quer literalmente devorar essa mulher.
Então tem essas duas posições aí, tá? Ou é uma mulher que ainda não reconhece o seu amor próprio, ela não se ama de verdade ali, ela não é autêntica, ela não é verdadeira, ela não é autoconfiante, aí o homem percebe, vai lá e devora essa mulher. Ou é uma mulher que é tudo isso, né? Autêntica, autoconfiante, verdade, amor próprio, o homem percebe e vai lá e tenta devorar ela. Mas quanto mais essa mulher se fortalecer, menos chance de alcançar ele tem. Ele pode até se aproximar, mas ele não vai conseguir entrar na sua mente, mulheres. Entendam, o homem tem raiva de mulher, o ódio que ele tem de mulher, ele só consegue se aproximar quando você não está forte o suficiente para entender e identificar logo no começo. Isso eu estou falando por experiência própria. Quantas coisas eu precisei passar para chegar até aqui para falar para vocês. Quantas e quantas e quantas coisas eu precisei viver para poder chegar e falar aqui, ó, tô expondo aqui, ó, meu rosto aqui e tô falando para vocês como é que funciona. Então, você, mulher, entenda, você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais forte do que você acha. Você só precisa botar isso para fora e entender que o amor verdadeiro está dentro de você. E esse amor verdadeiro é você mesma. Eu sempre falo no final aqui, sempre deixo uma mensagem de amor e carinho para nós mulheres. Você é o amor de sua vida. Nunca se esqueça disso. Até o próximo vídeo.